Paz, graça e misericórdia de Jesus seja com meus irmãos. Amém? Irmãos, eu vou colocar aqui na tela os versículos, para a gente ganhar um tempo, fica mais fácil para você anotar. E esse documento fica disponível, pode colocar ele até no link da transmissão, tá? Esse esboço. O tema que nós vamos ministrar hoje é muito importante. Desde dezembro que nós queríamos compartilhar esse tema com a igreja. Estudamos no segundo semestre do ano passado sobre a família. E muitos dos temas relacionados à família foram pregados aqui pelos pastores. E um dos temas terminou ficando para esse ano, que é esse tema casamento, divórcio e recasamento ou novo casamento. Um tema muito sério nas Escrituras, e a forma como a gente encara as Escrituras e a gente ama ao Senhor vai fazer toda a diferença na interpretação das Escrituras. Porque quando a gente fala em casamento, a gente fala de um tema que, no momento, ele foi raptado pela felicidade humana. O tema casamento é um tema da felicidade humana. Pessoas desistem do casamento porque dizem, eu não estou feliz nele. E pessoas conseguem novos casamentos à busca da felicidade. Às vezes, essa felicidade não chega no segundo, tentam no terceiro. Às vezes, nunca chega no gênero para o qual o casamento foi criado, procura noutro gênero. E todo tipo de coisa é chamada hoje de casamento, e pelo direito de ser feliz, as pessoas lutam pelo direito de se desfazerem de casamentos como se desfazem de um carro velho. Ou de um carro novo, que tem gente que não tem paciência de esperar o carro envelhecer, não. O carro ainda está novo, ele já troca de carro. E tem pessoas que fazem isso com o casamento. Mas existe uma postura, quanto a tudo, não apenas o casamento, que é uma postura de vida, um estilo de vida, chamado Reino de Deus. O Reino de Deus é um ambiente onde tem um rei, um governante, e ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus único, que é 3 em 1. E esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, eles reinam absolutamente sobre o reino deles. E quem faz parte desse reino aqui? Nenhum de nós aqui que levantou a mão é rei nesse reino. Nós somos súditos, somos servos. Nós somos até filhos do rei. Ele até nos chama para reinar com ele, como um pai amoroso faz com um filho, chama para o lado, divide suas funções com ele. Mas fique bem estabelecido que ele é o Senhor e nós somos os servos. Ele é o dono, nós somos apenas suas criaturas, ele é o Criador. Criaturas que ele adotou para ser seus filhos e que nos dá todo tipo de graça, de renovo, de perdão, mas fica estabelecido que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E as Escrituras são a constituição do reino. As Escrituras sagradas são a única regra de fé e prática da igreja. A igreja não vive ao seu bel prazer. Os pastores da igreja, os presbíteros da igreja, não têm autonomia e liberdade para fazer o que querem. A igreja é regida pelas Escrituras sagradas, e as Escrituras sagradas são a nossa Constituição. Amém? Então, nós vamos ler as Escrituras sobre o tema casamento, não a busca da felicidade humana, não essa felicidade que o mundo prega. Porque o mundo promete uma felicidade que é igual aquele cachorro correndo atrás do rabo. Ele corre, quanto mais ele corre, mais o rabo foge dele, e ele nunca consegue alcançar o rabo, né? Fica girando em círculos. Então, essa busca pela felicidade humana é uma tarefa que a química tenta, através das drogas, não consegue. É tanta desgraça e tanta tristeza por causa das drogas, mas alguém busca as drogas à busca de felicidade. E todas as outras formas de busca de felicidade, de superação, de adrenalina,
as pessoas estão sempre se frustrando com a busca da felicidade. Mas quando a gente serve a Jesus, então Nildinha tinha uma grande paixão diante de si. E ela renunciou àquela paixão por amor a Jesus. E entregou o coração a Jesus. Ela não entregou o coração a Jesus em busca de uma felicidade. Mas eu tenho certeza que a vida de Nildinha foi e é muito mais feliz do que se ela tivesse abandonado o Senhor através daquela busca por um amor longe de Cristo. Então, é com esse olhar que a gente vai ler as Escrituras acerca do tema casamento. O primeiro conjunto de versículos que nós vamos estudar é sobre o casamento em si, tá? Depois nós vamos falar sobre outras coisas, mas inicialmente sobre casamento. Gênesis 2:24 é o primeiro versículo. Por isso, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Sobre casamento, ainda houve uma pregação ano passado. Então, só relembrando, o casamento é uma aliança perfeita entre um homem e uma mulher. Deus é a testemunha dessa aliança. Deus é quem fez o homem, quem fez a mulher e quem fez o casamento. Deus é o criador do casamento. O casamento honra a Deus. Deus não quer que as pessoas se juntem sexualmente fora do casamento. O casamento é o único ambiente no qual Deus permite a união sexual. Um homem e uma mulher para a glória de Deus, unidos numa aliança. Essa aliança, biblicamente, também é uma festa de casamento. Uma vez a Bíblia diz que Jesus foi para um casamento na cidade de Caná, na Galileia. E ele foi para uma festa de casamento. Faltou, inclusive, vinho. E ele transformou água em vinho. Então, o casamento é uma aliança, o casamento é uma festa, o casamento é entre um homem e uma mulher, e o casamento é indissolúvel. Toda vez que vocês vão num casamento, ou até assistem um casamento na televisão, se diz assim: eu vos declaro marido e mulher até que a morte os separe. Só a morte pode dissolver o vínculo matrimonial. Nenhuma lei humana, nenhum tipo de ação humana pode dissolver o vínculo matrimonial. Eu li um texto de Gênesis, agora eu vou ler um de Marcos. Marcos 10, de 6 a 9, há também uma fala do próprio Jesus citando Gênesis e dizendo algo mais. Diz assim: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Que ninguém separe o que Deus ajuntou. Repita essa frase de Jesus comigo. Que ninguém separe o que Deus ajuntou. Nós precisamos profetizar essa palavra uns para os outros, porque os casamentos de todos nós, quer sejam os solteiros que ainda não casaram, mas o casamento futuro de vocês já corre riscos hoje. E quem está casado, o seu casamento corre riscos. As dificuldades da vida, os problemas da vida, as ações de Satanás, elas trabalham para desestabilizar a gente, para que a gente não tenha casamentos que durem para a glória de Deus. Então, nós precisamos repetir com a autoridade de Jesus, que nada, nem ninguém, separe o que Deus ajuntou. Amém? Receba com poder essa palavra de Jesus. Jesus tem um poder em sua palavra tremendo. Quando Jesus olhava para um cego e dizia: cego, veja, ele via. Aleijado, ande, ele andava. Leproso, seja limpo, ele ficava limpo imediatamente. Quando Jesus diz que ninguém separe o que Deus ajuntou, essa palavra tem poder. Essa palavra de Jesus tem poder de sustentar casamentos. A palavra de Jesus tem poder para renovar. Nele há perdão para recomeçar. Nele há graça para viver o dia a dia. Eu lendo as palavras de Jesus, eu fiquei vendo Jesus como pastor. Jesus cuidando do seu povo, cuidando. Jesus não quer deixar a gente à busca de uma eterna felicidade nas coisas erradas. De casamentos que se dissolvem com uma TPM, com um problema, com uma notícia ruim, com um dia ruim. Jesus fez uma aliança para durar, uma aliança para suportar, para sustentar. A gente normalmente
faz uma aliança de ouro quando casa. Eu noivei com uma aliança da King Joias de R$ 1,99. Aquela aliança, com 15 dias, eu tive que trocar ela. Eu troquei umas 2 ou 3 vezes, até, enfim, eu consegui minha aliança de ouro, que hoje em dia está tão fácil a vida, os jovens casam com alianças tão caras, tão, né, parece um pneu, né? Mas na época da gente era tão sofrido. Comprar uma aliança era uma coisa tão sofrida. Gente, a aliança que a gente tem com o Senhor, ela é inquebrantável. Essa minha já está durando 28 anos. Essa aliança aqui, a aliança do casamento. A do noivado durou poucos dias. A aliança que Deus fez com a gente não foi com R$ 1,99, não foi nem com ouro, foi com o sangue precioso de Jesus Cristo. Não há nada nesse universo que dure mais, que renda mais, que seja mais forte, que seja mais poderoso. Quando a coisa estiver apertada na sua vida, você é solteiro, ou na sua casa, se você é casado, clame pelo sangue de Jesus. Esse sangue da nova aliança, ele protege a mente da gente, o coração da gente. Essa paz de Deus em nosso lar, em nossa vida, é poderosa para manter casamentos segundo a vontade de Deus. Casamentos que durem. Então, gente, só resumindo as ideias. O casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher, diante de Deus, que só a morte pode desfazer. Quando 2 solteiros decidem se casar, devem fazê-lo perfeitamente, corretamente, na forma da lei. Vai no cartório, marca. Tanto a gente pode fazer aqui um casamento chamado religioso com efeito civil, como pode ser feito o casamento com o juiz declarando. Diante da lei, um casamento é um ato público, onde há uma declaração. O que define que as 2 pessoas foram casadas é essa declaração, feita por um pastor, por um sacerdote ou por um juiz. Eu vos declaro marido e mulher. Quem vive junto sem ter casado, isso é um pecado chamado fornicação. E quem vive junto com outra pessoa que não é sua esposa, que já casou e vive com outra mulher, o nome disso é adultério. Casamento é único, exceto se a pessoa ficar viúvo ou viúva, que pode casar 2 vezes. Então, o casamento, ele é um ambiente público feito para ser honrado. E aí nós vamos ler o próximo texto, Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Gente, durante a pandemia, eu não tinha o que fazer, eu acho que vocês também quase não tinham o que fazer, eu fiz um curso de grego. Descobri, fazendo aquele curso de grego, que a maioria das vezes que eu usei grego nas minhas pregações foi desnecessário. Que as palavras em português dizem o que querem dizer de uma forma melhor até do que o grego. O grego é uma língua muito limitada, muito antiga. São raras as palavras em grego que a gente precisaria citar numa pregação para ela esclarecer algo mais. Para esse assunto, há 2 palavras em grego que elas precisam ser citadas, e eu vou explicar para vocês. Essas palavras são as palavras em grego, no Novo Testamento grego, quando tem uma palavra que foi traduzida para impuro, que Deus julgará o impuro e o adúltero, né? O impuro em grego é chamado de pornos, ou pornós, de acordo com a acentuação no grego não é fixa, não. Ela varia de acordo com a palavra seguinte. Então, alguém vai dizer isso, que é pornos ou pornós, e todas as 2 estão certas. E a outra palavra é moiros, ou moiros. Essas 2 palavras gregas, uma significa impuro, outra significa adúltero. O impuro também é chamado de fornicário. É o solteiro fazendo sexo sem ser casado. É o fornicário. E o moiros é o casado fazendo sexo com alguém fora do casamento. Então, a gente chama em português de adúltero. Bom, o problema não está nem nessas 2 palavras, que em português já diz tudo. É porque, em grego, essa palavra pornos, que fala desse, que é o fornicário, ela se refere a um conjunto muito grande de pecados, inclusive o próprio adúltero. Então, o adúltero, o homossexual, o cara que tem relação sexual com uma planta, com um outro animal, com todo tipo de perversão sexual, vem dessa palavra porneia,
que é a palavra em grego para o conjunto total de devassidões sexuais. Então, a palavra porneia vai ter dois sentidos. Na frente a gente vai dizer melhor isso. Mas, por enquanto, eu queria voltar para a essência do versículo. Esses textos estão aí só para marcar, que eu vou falar deles daqui a pouco mais algumas vezes. A essência do versículo é assim, ó. Você precisa honrar seu casamento. Honrar é dar total primazia, total valor. Honrar é colocar em alta estima o casamento. Quer seja um solteiro que ainda vai casar, honre seu casamento. Honre o nome que você vai dar à sua esposa, jovem. Menina, honre o nome que você vai dar a seu marido. Jovens, solteiros e solteiras, honrem o nome que vocês vão dar aos seus filhos. Um dia seu filho vai se sentir orgulhoso de dizer, eu sou filho de fulano, eu sou filho de Beltrana. Honre o seu casamento ainda solteiro. Quem é casado, honre o casamento. Honre marido, sua esposa. Esposa, honre seu marido. Ambos juntos, honrem, valorizem a data do casamento, o aniversário do casamento. Tem marido que não sabe nem a data do aniversário do casamento. Honre. Invista recurso. Gaste tempo. Honrar em grego, inclusive, significa gastar dinheiro. Quando a Bíblia diz, honre seu pai e sua mãe, em grego, isso significa dizer, gaste dinheiro com eles. Invista recurso, não economize no presente, não economize na roupa da sua esposa. Marido, honre sua esposa, honre a vida dela, honre o dinheirinho para ir no salão de beleza, fazer unha, honre. Amém, irmãs? Amém? Honre seu casamento. Esposa, honre seu marido, dê o melhor para ele. Dê o melhor para ele, dê honra a ele, dê destaque a ele, valorize ele com suas palavras. Maridos e mulheres, honrem uns aos outros, porque lá fora tem alguém bajulando, lá fora tem alguém cantando, lá fora tem alguém querendo levar, lá fora tem alguém dizendo, não serve para você não, serve para mim, porque o tentador, ele vive para tentar destruir as famílias. Mas vamos honrar o casamento para a glória de Deus, em nome de Jesus. Deus também honra o leito sem mácula, o leito conjugal, a vida sexual do casal. Um solteiro pode se preparar muito para a vida sexual, sendo santo, porque a coisa que alguém leva para o casamento de melhor é a santidade, não é a experiência sexual. Tem gente que diz assim, mas eu nunca beijei ninguém, como é que eu vou saber beijar? Aprende ligeiro, né? Agora, difícil é uma pessoa cheia de mágoas, de feridas, de memórias ruins, esquecer o gosto do pecado. A graça de Deus também dá conta disso. Uma vez a gente estava num retiro de casais, e um casal novo na igreja, que já tinha aprontado muito antes de casar, olhou para nós e disse assim, vocês que casaram na igreja, Samuel deu o primeiro beijo em Ana no dia do casamento, Emã e Rayane deram o primeiro beijo da vida no dia do casamento. Tem muito mais graça para vocês do que para a gente, que já fez tudo errado antes. Eu disse, aí onde você se engana, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, independente de como você chegou aqui, de como você veio, que lutas o seu casamento já passou, a graça de Deus traz renovo, traz vitória, traz vida, de modo que todos nós podemos honrar o casamento e o leito sem mácula. Agora, o adúltero e o impuro, Deus o julgará. E o julgamento está lá em Apocalipse 21, diz que de fora vai ficar o feiticeiro, o impuro, o idólatra e os que amam e praticam a mentira. O impuro e o adúltero ficam de fora da eternidade. Então, nós precisamos fugir do adultério, fugir da impureza. E esse é o nosso grande tema dessa pregação. Vamos começar falando um pouco mais sobre fornicação. É o nosso próximo tema. Já falamos sobre casamento, agora vamos falar sobre a fornicação, tá? Vamos ler 1 Coríntios 7:2 para a gente ter uma base. 1 Coríntios 7:2. Eu vou ler numa tradução chamada Tradução Brasileira.
É uma versão da Bíblia feita em 1910 pela Sociedade Bíblica do Brasil, mas que foi refeita agora em 2010, uma edição comemorativa, e ela é uma versão boa. 1 Coríntios 7,2 diz assim: mas por causa das fornicações, em grego, porneia, cada um tem a sua mulher e cada uma seu marido. O contexto, Paulo está escrevendo uma carta aos Coríntios como resposta a uma série de perguntas que mandaram para ele. E ele diz assim: como vocês me escreveram, no versículo 1, como vocês me escreveram, seria muito bom que o homem não tocasse em mulher. Essa é a frase que antecede isso. Seria bom que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, cada marido tem a sua esposa, cada esposa tem a seu marido. E na sequência ele vai dizer: e então, casados, que nem o marido fique longe da mulher, nem a mulher fique longe do marido, durma junto, agarrado, dando cheirinho no cangote. Ele diz assim: só se afaste. Essa é a versão super atualizada da Bíblia aqui, tá? 1 Coríntios. Fiquem juntos, permaneçam juntos, não privem um ao outro do contato físico. Só se for, raríssimas exceções, para orar por poucos dias, para que Satanás não vos tente pela incontinência. Incontinência é quando um casal fica muito tempo sem fazer sexo e os dois ficam mais vulneráveis. Então, a Bíblia diz que, para os casados, o sexo ele é mandamento. Para os solteiros, o sexo é uma promessa para o casamento. Quando casar, vai usufruir. Antes de casar, fica só a promessa de Deus. É uma bênção de Deus o sexo, criado por Deus para a glória de Deus. O que é a fornicação, então? Fornicação é quando duas pessoas estão sendo tentadas. Esse texto de 1 Coríntios diz assim: é melhor casar do que viver abrasado. Dois jovens solteiros têm desejos sexuais, impulsos sexuais, e não querem esperar o casamento. Aí fica se juntando, fica junto, se beijando, se tocando, usufruindo de uma intimidade sexual que só é permitida diante do casamento. O casamento é o único ambiente onde a gente pode beijar, pegar, tocar, alisar. É só no casamento. Solteiro, para ficar assim, tem que caber um querubim entre você e sua amiga. Certo? Ficar muito próximo é risco, gente. É risco. A pior coisa do mundo que me disseram foi que eu tinha que dar 30 mastigadas num pedaço de carne antes de engolir. Eu li num livro de biologia. Os chineses diziam que a gente tem que beber os solos, de tanto que mastigou eles, e mastigar até os líquidos. Então, a ideia era que eu mesmo comendo uma papa, eu não engolisse de vez, eu ficasse mastigando, que a saliva já é digestiva. E depois, quando eu fosse comer uma coisa como a carne, eu mastigasse tanto que ao engolir, eu estivesse bebendo a carne. Tente dar 30 mastigadas numa carne, é muito difícil. Porque a língua tem um lugar na língua que ela tem vida própria. Quando chega ali, ela engole. Não deu 5, a língua quer engolir. Gente, homem e mulher do mesmo jeito quando está perto. Tem uma distância segura. Que se você se aproxima demais daquilo ali, gente, é o mesmo processo da língua, tem vida própria. Aquilo vai, né? Fuja. Então as Escrituras dizem: seria bom que o homem não tocasse em mulher, mas se não consegue, case. Tá? Então o casamento é colocado como o único ambiente onde a gente pode ter atividade física sexual. Agora, o solteiro pode ter atividade física não sexual. Vai correr, vai malhar, vai fazer crossfit, né? Gaste suas energias em outra atividade, né? Bom, voltando para o assunto da fornicação, nesse versículo, a fornicação, então, seria esse contato antes do casamento, que ele está dizendo: se você quer tocar, case por causa da fornicação. Então, nesse versículo, fornicação é o contato físico entre dois solteiros. E aí não é só o contato final sexual, não, desde o começo. Por isso que a gente diz assim que o padrão de Deus para o relacionamento entre dois solteiros não é apenas que não faça sexo, é que nem inicie o processo. Então, a gente corta no olhar. Então, quando a coisa começa a ficar difícil, até fechar os olhos e correr para longe é o procedimento, né?
andei a vida toda com jovens muito santos. Eu admirava muito uma família aqui, que tinha 3 rapazes, e eles, quando eles estavam andando de carro, eles percorriam os caminhos mais distantes da cidade, porque eles procuravam as ruas que não tivessem outdoor. Porque tem uns outdoor que tem umas mulheres muito insinuantes. Eles fugiam desses outdoor para não ter tentação de olhar para aquelas mulheres. 3 jovens muito santos. Eu admirava muito essa postura deles. Fugir da rua que tem um outdoor, porque ele não sabe que tipo de propaganda vai ter ali. O outro texto que eu vou ler é 1 Coríntios 5:1. Nesse 1 Coríntios 5:1 já é outro tipo de fornicação, que não é a relação entre 2 solteiros. Olha só o que diz esse. Consta geralmente que há fornicação entre vós, e tal fornicação, qual nem ainda entre os gentios, de modo que há quem vive com a mulher do seu pai. Lembra que eu falei que porneia é um termo que se refere a todo tipo de perversão sexual? Nesse caso de Coríntios, um cidadão da igreja vivia sexualmente com a mulher do pai dele. É estranho ouvir isso, né? Então, provavelmente, ele era órfão de mãe, o pai ficou viúvo, casou com uma mulher mais jovem, e esse rapaz resolveu dividir a herança do pai, né? E é o problema. E ninguém da igreja está fazendo nada. E Paulo está convidando a igreja a tratar aquilo como o horror que é. E, na sequência, Paulo chega a dizer assim: eu estou preso, eu estou longe, mas vocês estão aí. Eu, no meu espírito, vocês aí presentes, vamos entregar esse indivíduo a Satanás. A ideia era, não podemos tolerar impureza sexual na igreja. Não é normal que na igreja exista gente fazendo o que quer sexualmente. O sexo é entre casais, o marido e sua esposa. Vamos em frente. Então, o que é fornicação? Fornicação é um termo com esses 2 sentidos, o sentido bem amplo de ser qualquer pecado sexual, inclusive adultério, e um sentido bem específico, que é o pecado sexual de 2 solteiros. Então, é uma palavra que serve para as 2 coisas, tá? Que serve na Bíblia, pelo contexto a gente vai saber se ela está falando de uma fornicação entre 2 solteiros, como 1 Coríntios 7:1, ou de uma fornicação de uma forma mais ampla, como está falando em 1 Coríntios 5:1, né? Esse texto que a gente acabou de ler. Bom, se 2 pessoas que começaram a fornicar resolverem morar junto, mudou o status de fornicação, porque eles estão morando juntos? Eles, além de fornicar, agora estão fornicando e dividindo o aluguel, né? Aí nasceu um filho, o que é provável, porque a Bíblia diz que quando a gente planta, a gente colhe, né? Então, nasce um filho. Aí começa a chamar de família. Aí a menina começa a chamar o cara de marido. O marido começa a chamar a menina de amor, de bem, de vida. Mudou o status de fornicação? Não. E o tempo? Passa 20 anos fornicando, morando na mesma casa, já tem 8 filhos. Mudou o estado de fornicação? Continua sendo fornicação, Francisco. Só muda de fornicação para casamento se um dia for, ou diante do juiz, ou aqui na reunião da igreja, passar por um processo igual aquele do casamento, onde ele vai fazer um pacto, um voto, uma aliança pública de fidelidade, e vai ouvir uma declaração: eu vos declaro marido e mulher até que a morte os separe. Então, preste atenção a essa frase, ela é muito importante. Não existe casamento por uso capião, vou usar esse termo aqui na brincadeira. Não existe casamento porque faz 20 anos que mora junto, vira casamento. Casamento não acontece por acaso, espontaneamente. Casamento tem dia, hora e lugar. Você casou quando, com quem celebrou esse casamento, está registrado aonde. Então, 2 solteiros na igreja devem sempre pensar que devem casar assim. E se alguém chega na igreja já com a vida toda atrapalhada, deve abandonar essa fornicação. Do ano passado para cá, houve uns 6 casos assim, de gente que chegou no pecado de fornicação e se separaram. Alguns casaram com essa mesma pessoa, transformaram aquela relação de pecado numa relação santa diante de Deus, e outras pessoas, quando foi proposto o casamento, um dos 2 não quis e separou. Então, a fornicação ela é tratada assim: ou vira um casamento,
ou uma separação. Tá? Não há reciclagem de sair de outra forma. Agora, vamos falar sobre adultério. Aí é o nosso próximo tema. O adultério, eu vou começar com uma frase simples da lei de Moisés. Êxodo 20, 14. É um dos 10 mandamentos, escrito pelo próprio dedo de Deus, em tábuas de pedra. Bem simples a frase, ó, diz assim: não adulterarás. Palavra do Deus Todo-Poderoso, não adultere. Homem, não adultere. Mulher, não adultere. O que é adulterar? Adulterar é deitar com a mulher de outra pessoa. No tempo lá da lei, o homem podia até ter 2 esposas. O que ele não podia era ficar com a mulher do outro. Porque na época antiga tinha poligamia. Então, um cidadão, um homem, ele podia ter 5 esposas legítimas. Mas ele não podia ficar com a esposa do outro. Mesmo ele tendo várias esposas, por exemplo, lá no tempo de João Batista, que ele era um profeta ainda vivendo sob a forma da lei, João Batista estava denunciando Herodes, porque estava dormindo com a esposa do irmão. Só que Herodes era um polígamo, ele tinha várias esposas. E ele não estava nem reclamando do fato dele ter muitas esposas, mas ele está ficando com a esposa do irmão. Não te é lícito possuir a esposa do teu irmão. Inclusive, eu fiz uma pesquisa, isso não era liberado em lei de nenhuma cultura da época. O casamento, mesmo em culturas que podia ter mais de uma esposa, mas o casamento tinha que ser honrado. A sua esposa não podia ser tocada por outro homem. A esposa precisava ser inviolável. Bom, quando Jesus trouxe seus ensinamentos, ele ensinou isso para todo mundo da mesma forma. Jesus trouxe para o princípio de tudo, casamento é entre um homem e uma mulher. Então, acabou a poligamia a partir de Jesus Cristo. O Novo Testamento não permite a poligamia. No Novo Testamento, o casamento ele é um só homem com uma só mulher. Graças a Deus, porque já dá trabalho dar conta de uma mulher, imagine 2. Né? Vamos em frente. Levíticos 20, verso 10. Além do mandamento, o mandamento já estava claro, não adultere. Mas a lei continua dizendo o que ia acontecer se você adulterasse. Então, a palavra de Deus era bem simples, bem absoluta. Não adultere. Agora, olha o que está escrito em Levítico 20, 10. O desdobramento se alguém adulterar. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Olha só como era a lei. Adulterou, morreu. Morreu os 2. Se fosse pego em flagrante, os 2 morriam. É muito forte o que a lei fazia. Bom, aí resolveu o problema, não existia nem recasamento aí, porque esse marido traído agora era um marido viúvo. Né? Não deu tempo nem ele sofrer com a dor da traição, ele também teve que sofrer com a dor da viuvez. E estava livre para casar novamente. Bom, quando 2 pessoas se unem sexualmente, sendo pelo menos uma delas já casada, o nome disso é adultério. Bom, agora vamos fazer o mesmo exercício que a gente fez com a fornicação. Assim, se um homem já casado se juntou com uma mulher solteira, sexualmente falando, está traindo sua esposa com uma solteira, o nome disso, biblicamente, é o quê, gente? Adultério. Aí, bom, mas ele largou a mulher e foi viver com essa moça. Mudou o status de adultério? Não, mas agora arranjou um juiz que divorciou ele e casou com essa nova mulher. Mudou o status de adultério? Não muda. Um homem é marido de uma só mulher e continua marido dela até que a morte o separe, e não até que o juiz, o cartório ou o divórcio o separe, tá? Então, o tempo de adultério, o cara diz, não, mas eu só passei 1 ano casado com minha esposa. Já faz 30 anos que eu estou casado com essa outra. Ele passou 1 ano de casamento e 30 anos de adultério. Tá? O adultério é não só uma relação esporádica com outra mulher que não seja a sua, mas uma relação mesmo duradoura, mesmo legalizada pelo cartório, reconhecida pela sociedade, biblicamente
o casamento é único. O casamento é único. Agora vamos falar um pouco, biblicamente, sobre o divórcio. Deuteronômio 24, de 1 a 4, tem uma normatização sobre o assunto. Se um homem se casar e a esposa não for do seu agrado, porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa por parte dela, ele escreverá um certificado de divórcio e o dará a ela, mandando-a embora de sua casa. Depois de partir, ela poderá casar-se com outro homem. E se este também o rejeitar e escrever um certificado de divórcio e o der a ela, mandando-a embora de sua casa, ou até mesmo se ele morrer, o primeiro homem que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, pois ela foi contaminada. Isso seria detestável para o Senhor. Isso era a lei do divórcio, tá? Bom, qual é o grande princípio dessa lei? É que havia algum motivo lá para o divórcio. Até hoje os judeus descobrem que motivo era esse, porque o texto não está dizendo que motivo, só está dizendo que ele encontrou uma coisa vergonhosa. Que coisa vergonhosa era essa? A gente já viu que não era o adultério, porque se fosse o adultério, ela morria, pela própria lei que está aqui. Então, a explicação principal para isso é que esse marido denunciou essa esposa por ela não ser mais virgem e enganou a ele. Na noite de núpcias, ele se sentiu enganado e ele pediu para cancelar aquele casamento. Então, isso não era uma prática incomum, porque a própria lei prescrevia isso. Ao ponto de que essa noite de núpcias fazia parte da cerimônia do casamento e era durante a festa. A festa estava rolando, tinha uma tenda nupcial ali, e os pais da noiva guardavam os lençóis sujos como prova de que aquela moça perdeu a virgindade naquele dia. Se o noivo fosse, depois de 3, 4 dias, reclamar isso, ele não tinha o direito de fazê-lo, tá? Bom, a ideia era que, qualquer que fosse o motivo do divórcio lá no tempo antigo, não está claro nas escrituras que motivo era, uma mulher se divorciou, casou de novo, se divorciou de novo, ou até ficou viúva. A única coisa que essa lei está normatizando é que o primeiro marido não pode receber ela de volta, porque isso ia envergonhar, contaminar a terra de Israel. Bom, eu tenho que partir do pressuposto que esse divórcio que havia ali era algo muito sério. Porque ele está dizendo assim, foi tão sério o motivo pelo qual esse homem mandou ela embora, que não faz sentido nenhum ele receber ela de volta. Aí é bagunça. Aí você está desonrando o casamento. Você manda ir embora, depois traz de volta, manda e traz de volta. Então ele está dizendo assim, quando for casar, case sério. E se houver um motivo de divórcio, que seja sério, não tem mais volta. Não tinha mais volta nem o casamento, nem o divórcio. Bom, mas havia essa liberação para o divórcio no tempo do Velho Testamento. E os fariseus vão perguntar a Jesus sobre isso, porque já na época deles havia essa discussão. Mas, bom, ainda no Velho Testamento, em Malaquias 2,16, a gente vai ouvir a posição de Deus sobre o divórcio. Mesmo existia divórcio. Esse divórcio era previsto até na lei, mas um profeta, movido pelo Espírito Santo, diz o sentimento de Deus sobre o divórcio. Malaquias 2,16, na versão NVT, nova versão transformadora. Diz assim, pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. Então, isso expressa bem a vontade de Deus. Deus não quer o divórcio, Deus odeia o divórcio. Para Deus odiar uma coisa, Deus odeia o divórcio. Deus odeia, e está dizendo que divorciar-se da mulher é enchê-la de crueldade, é se cobrir de violência. Bom, esse é o sentimento de Deus acerca do assunto. Em Marcos, nós vamos ler uma história
de os fariseus perguntando a Jesus sobre essa lei do divórcio, lá em Deuteronômio, e perguntando qual a opinião dele. Aí eu vou dar um contexto. No tempo dos fariseus, tinha duas escolas de rabinos. Os rabinos foram mestres da lei que surgiram por 400 anos que não tinha profeta em Israel. Entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, as Bíblias mais antigas tinham 4 páginas em branco, representando um silêncio de Deus de 400 anos. Não houve nenhum profeta, ninguém se levantou naquele período para dizer, assim diz o Senhor. Até chegar os eventos descritos em Mateus, não havia profecia em Israel. E nesse período, os mestres da lei eram os rabinos. E eles escreveram livros, muitos livros de interpretação da lei. Esses livros que interpretam a lei, até hoje os judeus seguem eles. Eles têm milhares de instruções, de mandamentos. Bom, eram as explicações da lei da época. No tempo de Jesus, 2 rabinos eram muito famosos. A escola desses rabinos, as ideias desses rabinos. Um chamava-se Hillel e outro chamava-se Shammai. Sobre esse texto de Deuteronômio 24, para um rabino, ele dizia assim, o importante é que nas escrituras dizem que pode divorciar. Então, Shammai, ele tinha uma posição sobre os motivos do divórcio, e Hillel tinha outra posição sobre os motivos do divórcio, mas ambos eram a favor do divórcio, tá? Os fariseus, de um modo geral, todos eram a favor do divórcio. Na verdade, toda a sociedade aceitava o divórcio. A pergunta que fizeram a Jesus era se podia se divorciar por qualquer motivo, ao texto. Aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram. Por que o experimentaram? Porque o desejo dos fariseus era tentar colocar Jesus em controvérsia. Eles achavam que Jesus ia se posicionar ou a favor de um ou de outro, ele ia ter pelo menos metade da população contra ele. Se a população era dividida, imagina Jesus chegasse aqui agora, alguém fosse entrevistar ele num podcast, perguntasse a ele se ele era se ele era de um lado ou do outro, né? Jesus ia ter que arranjar, você já sabe até o que foi que eu pensei, né? Bom, se Jesus estendia o dedo assim ou assim, né? Bom, ia colocar Jesus em polêmica, ele ia fazer assim. Ó. Bom, em Marcos 10, os fariseus estão experimentando Jesus, tentando colocar Jesus em uma posição conflitante. E eles disseram, é lícito ao marido repudiar sua mulher? Em Mateus, esse mesmo versículo, ele diz assim, por qualquer motivo, ele dá esse outro destaque. Mas vamos pegar aqui, estamos perguntando a Jesus se é lícito repudiar a mulher. O que é que Jesus diz? Que vos ordenou Moisés? Tornaram eles. Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Então, os fariseus achavam que era possível, porque Moisés mandou lavrar a carta de divórcio e repudiar, como a gente acabou de ler em Deuteronômio. Era assim que eles liam Deuteronômio. Agora vamos continuar o texto, Marcos 10, de 5 a 9. Mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Então é muito importante pensar isso. Tinha esse mandamento na lei? Tinha. Quem foi que deixou esse mandamento na lei? Deus. Por que Deus deixou? Porque o coração de vocês é duro. Então Deus sabia que aquele povo não ia viver o casamento e Deus permitiu o divórcio, como permitiu a poligamia, porque aquele povo tinha um coração duro. Mas aí o Senhor Jesus revela a vontade do Pai, diz assim, mas desde o princípio não foi assim. Desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher, veja que ele só usa palavras bem específicas. Deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, para serem os dois uma só carne. E serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Essa é uma das formas, inclusive, de a gente acabar com uma briga no casal. É quando um casal está brigando, normalmente eles ficam em lados opostos. É eu contra você. E a gente fica debatendo, discutindo, eu contra você. E uma forma de acabar uma briga é pensar assim, que nós não temos eu e você, nós somos um só.
Somos nós contra o problema. Então, é eu e você lutando contra esse problema que apareceu. Esse problema, às vezes, está no marido ou está na esposa. Mas não é o marido contra a esposa, é o marido e a mulher juntos lutando contra esse probleminha que ela está passando. Ou o marido e a mulher juntos lutando contra esse probleminha que ele está passando. Nunca o casal se colocar numa posição de estar em dois lados distantes da trincheira. Porque não são mais dois, mas uma só carne. Se há pensamentos diferentes, é um só com duas possibilidades. Imagine que eu tenho aqui, gente, eu tenho duas opções. Eu vou falar bem quietinho assim, olhando para a câmera, ou eu vou ficar me mexendo para lá e para cá, para o povo daqui não dormir tanto. São duas opções que eu tenho, mas é a minha mesma mente tendo duas ideias. Então, um marido e uma mulher, eles poderiam encarar que as ideias distintas que eles têm não são motivos de briga. São um só, marido e mulher, um casal, que tem duas opções para decidir, para escolher. Onde a mulher é ajudadora, idônea e capaz, que deve dar todas as ideias dela, o marido deve escutar bem essas ideias, porque Deus capacitou a mulher para ser uma ajudadora idônea, e esse marido tem que decidir sempre. Bega me disse uma frase quando eu era solteiro que me marcou pelo resto da vida. Ele disse assim: minha casa é assim, eu ouço sempre Ana, e eu decido sempre. Eu ouço sempre e eu decido sempre. Esse é o papel do marido, é decidir. E o papel da esposa é informar ele de todas as ideias possíveis para que ele tenha clareza de ideias, ele tenha toda a informação para ele decidir corretamente. E depois que ele decidir, ela apoiá-lo perfeitamente. E mesmo que isso traga algum tipo de problema, essa decisão pode ser tomada errada. E isso traga problema. Ela não vai ficar lá do outro lado da trincheira. Eu não disse que você estava errado, que ia dar problema. Ela deve dizer: amor, nós juntos, como é que nós vamos fazer para resolver isso? Quer alguma ideia? Ideia eu tenho. E ele vai com a sabedoria que Deus lhe dizer: eu já não ouvi da primeira vez, deu problema. Dessa vez eu vou ouvir. Então, é muito importante que a gente leve a sério esse versículo. O que Deus ajuntou, não separe o homem, porque não são mais dois, mas uma só carne. Marido e mulher, um só. Amém? Marido e mulher, um só. Vamos agora juntar essas ideias. Próximo slide. A lei de Moisés permitiu o divórcio, por causa da dureza do coração do povo. Mas Deus não planejou o casamento para o divórcio. Deus planejou o casamento para durar. Deus fez o casamento não para que ele fosse desfeito por qualquer raiva, por qualquer motivo, nem sequer por uma traição. A solução para a traição não é o divórcio. A solução para a traição é o perdão. Há, nas Escrituras, uma série de elementos de graça para um casamento durar. Um divórcio não é biblicamente aceitável. E os problemas que geram o divórcio, eles são problemas quase totalmente resolvidos pelo perdão, pelo amor, pelo sermão da montanha. Eu contei para vocês outro dia de uma pregação que eu fiz para casais usando só o sermão da montanha. O sermão da montanha devia ser leitura de cabeceira de todo casal. A gente precisa ser manso, humilde, pacificador. Foi a palavra que Deus mais falou comigo no meio da pandemia. Que eu deveria ser pacificador na minha casa. Porque juntar 4 mulheres com TPM presas dentro de uma casa, né? Era briga para todo lado, né? Mas Deus colocou naquela casa um pacificador, um fazedor da paz. E eu estudei junto com elas um livro que eu peguei a ideia com o Toninho, sobre comunicação não violenta, um livro maravilhoso. Comunicação não violenta. E eu repeti aquilo tantas vezes, dentro de casa. A gente precisa encarar os problemas que a gente enfrenta com os recursos da palavra de Deus. E o divórcio jamais será a opção para resolver seus problemas. A opção para resolver seus problemas é Jesus. A graça de Jesus, o amor de Jesus, a paz de Jesus. Ele é capaz de nos dar porções de amor, de perdão, de vida. Tudo que eu preciso para manter meu casamento está em Jesus. Agora vamos falar sobre esse recasamento ou novo casamento. O recasamento ou novo casamento também foi comentado por Jesus. Voltando para o texto de Marcos 10, versos 11 e 12.
Vou ler aqui na versão Almeida 21, uma versão da Bíblia da editora Vida, Almeida 21. E ele lhes respondeu: aquele que se divorcia de sua mulher e casa com outra, comete adultério contra ela. E se ela se divorciar do marido e casar com outro, comete adultério. Eu gosto do texto de Marcos, porque é o seguinte: na lei de Moisés, não tinha esse negócio da mulher se divorciar, não. Quem se divorciava sempre era o homem. A mulher não podia tomar iniciativa. Aliás, na grande maioria dos povos antigos, só quem podia tomar a iniciativa de se divorciar era o homem. Mas a Bíblia seria distribuída para todos os tempos e todos os espaços. Jesus, já sabendo disso, ele já diz uma frase numa abrangência incrível: se o homem se divorciar de sua mulher, e se a mulher se divorciar do homem, qualquer um dos dois tomar iniciativa, e casar com outra pessoa, comete adultério. Então, o cara que deixa sua mulher, casa com outra, o nome desse novo casamento é adultério. E olha, não é só aquela traição, aquele caso. Aqui está falando de casamento, está falando de se divorciar e casar de novo. É isso. Ó. Aquele que se divorcia de sua mulher e casa com outra. Não é assim o cara que simplesmente pulou o muro e fez lá um ato de traição. Está dizendo de um cara que se divorciou de sua esposa e se casou com outra. O nome disso é adultério. E ele está adulterando contra ela. E se ela se divorciar do marido e casar com outro, comete adultério do mesmo jeito. Então, é muito importante essa frase de Jesus, como ele incluiu aqui muitas possibilidades. No Evangelho de Lucas, a outra passagem que Jesus toca no assunto, fora desse contexto, não era pergunta de ninguém, Lucas 16, 18. Também lido nessa Almeida 21. Diz assim: todo aquele que se divorcia de sua mulher e casa com outra, comete adultério. Até aqui não tem novidade nenhuma, mas aparece a novidade agora. E quem casa com a divorciada, também comete adultério. Então é o seguinte, a mulher divorciada, pensa o seguinte, que o cara largou ela e casou com outra. Se o cara largou ela e casou com outra, diz a Bíblia que ele cometeu adultério contra ela. Então essa mulher foi traída. Essa mulher foi abandonada. Ela foi traída. O marido está cometendo adultério contra ela. Ela não tem culpa nenhuma nessa história. Ela é vítima. Mas o texto está dizendo que quem casar com essa mulher divorciada está cometendo adultério. Isso é a maior evidência de que uma traição não é motivo para divórcio. Que se uma pessoa foi traída, uma pessoa sofreu a infidelidade do marido, foi abandonada pelo marido, isso não é motivo para encerrar o casamento. Pelo resto da vida, quem casar com essa mulher divorciada está cometendo adultério. Essa nova relação, esse novo casamento é um adultério. Então, é muito sério o que Jesus fala sobre casamento. Paulo também escreveu aos Romanos sobre o assunto, Romanos 7, de 2 a 3. Romanos 7, de 2 a 3. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, uma mulher só pode contrair novas núpcias se o marido morrer. Enquanto o marido dela estiver vivo, aí esse texto está falando só do homem, mas a gente já viu pelo Evangelho de Marcos que isso serve tanto para o homem como para a mulher. Poderia ter os versículos tudo repetido de novo, fazendo essa mesma ligação, que o grande objetivo dele aqui, nesse contexto, é falar da lei. Então, ele não está falando de casamento, então ele não explicou nada aqui. Ele pegou só para alguma coisa que todo mundo já conhecia da lei. Fez uma analogia. A mulher está ligada ao marido enquanto ele estiver vivo.
Gente, essa pregação para os dias atuais é um insulto. Eu introduzi minha pregação falando sobre a felicidade humana. Quando eu quero dizer assim, mas eu conheço uma pessoa que ela é infeliz no casamento. Essa pregação dói. E dói mesmo. Tem gente até que diz assim, pastor, é fácil o senhor falar disso, porque o senhor vive bem casado. E eu? Bom, se é por isso, quem falou mesmo isso foi Jesus, ele não era nem casado. Então, você pode ouvir essa palavra pensando, quem falou foi Jesus, não foi alguém falando com a experiência do seu casamento. Foi o servo de Deus, o profeta de Deus, o Messias, quem falou essas coisas. Paulo era viúvo. Foi quem escreveu agora isso que a gente acabou de ler, de Romanos 7. Então, eu não estou falando sobre casamento porque o meu casamento está bem. Estou falando sobre casamento porque a Bíblia diz que o casamento é isso. Não é o meu ou o seu casamento que está em pauta. O que está em pauta é a vontade de Deus. Passe pelo perrengue que passar. Passe pela dificuldade que passar. Passe pela surpresa que passar. Tem gente que até diz assim, eu observei tão direitinho, alguma coisa deu errada. Então, não observou tão direitinho. Porque é o seguinte, todo mundo que casa tem que casar com o seguinte pressuposto. Por melhor que seja a pessoa que eu casei, por melhor que seja a quem Deus mandou entregar meu coração, é um pecador que está casando com uma pecadora. No meio do dia a dia, um ou outro vai pecar. Então, quando dois pecadores dizem sim, tem que dizer sim, sabendo que foi o primeiro sim, que todo dia eu tenho que repetir aquele sim. É tanto que a gente diz assim, que é na doença e na saúde, na tristeza e na alegria. Gente, às vezes a gente imagina um casamento só de alegria, mas a tristeza vem, o pecado vem, a discórdia vem, a dificuldade vem. E quando essas coisas vierem, tem tudo o que Deus preparou de graça para a gente superar, para a gente suportar, para a gente perdoar. Uma vez, eu estive na frente de um casal, esse homem tinha adulterado e tinha tido uma filha desse adultério. E ele nunca teve coragem de dizer à esposa. Os filhos começaram a descobrir quando essa menina já tinha uns 15 anos de idade. E um dos filhos chegou para ele e disse, já estou sabendo, o senhor tem que contar para a mamãe. Se o senhor não contar, eu conto. E levou algum tempo até esse homem criar coragem de contar para a esposa que tinha uma filha de 15 anos de idade, fora do casamento. E ele era um homem muito honrado, muito respeitado, líder na igreja. E o medo dele era que a esposa, ao saber daquilo, tivesse um ataque cardíaco e morresse. Porque o antigo pastor deles tinha se divorciado, e só com essa notícia que o pastor se divorciou, ela passou 30 dias na UTI, de um ataque cardíaco. Então, esse marido tinha muito medo de contar a essa esposa essa história. Até que contou. E a esposa olhou para ele e disse, marido, eu estou até omitindo detalhes da história, mas ela disse assim, marido, eu não estou com raiva de você, não. Eu estou com pena de como um homem tão forte como você caiu numa bobagem dessa. E essa pobre menina não tem culpa nenhuma. E a gente precisa ajudar ela, amparar ela. E ela ainda disse assim, porque eles dois já estavam aposentados a essa idade, e ele sempre trabalhou ganhando um salário bem alto, e ela trabalhou de carteira assinada só pouquíssimo tempo, ganhando um salário mínimo. Não sei porquê, na aposentadoria, ele ganhava só um salário mínimo de aposentadoria, e ela ganhava 4. E ela disse, e eu sei que do seu salário não dá nem para você dar uma ajudinha a ela. A partir de agora, eu vou pagar uma pensão para essa menina. Ela teve um ataque cardíaco, mas foi o coração de Jesus que explodiu dentro dela. Aquele coração de amor que explodiu dentro dela.
Isso é o que Jesus pode fazer por um casamento. Uma notícia tão difícil, tão difícil, tão difícil. Mas essa notícia foi engolida por alguém que tem os olhos voltados para Jesus. Quando a gente volta os nossos olhos para Jesus, o casamento pode durar, o casamento pode dar certo. O divórcio jamais será a solução para um casamento em crise. Bom, agora eu perdi meus olhos. Vamos ver. Bom, pelo que a gente leu, a Bíblia chama o segundo casamento de adultério. O segundo casamento, ou recasamento, é considerado, biblicamente, adultério. E a gente já viu lá no texto de Hebreus, de que aos adúlteros Deus os julgará. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. A única forma de uma pessoa casar de novo, biblicamente, é se ele ficar viúvo ou ela ficar viúva. A mulher será chamada adúltera se for de outro marido, enquanto o marido dela estiver vivo. Só a morte anula o casamento. Bom, tem uma exceção no Evangelho de Mateus, e a gente precisa estudar essa exceção, tá? O Evangelho de Mateus traz uma cláusula de exceção. A primeira coisa que eu queria dizer é porque só Mateus traz essa cláusula. Marcos falou a história sem contar a exceção. Lucas falou da história sem contar a exceção. Dizem os estudiosos que Marcos e Lucas foram escritos para as comunidades de não-judeus espalhadas pelo mundo. Igrejas formadas por gente que se converteu, que nunca conhecia a lei, nem os costumes judaicos. Então, as frases de Jesus já fariam sentido sem exceção nenhuma, foi dito sem exceção. E Mateus foi escrito para os judeus. Há várias provas disso. A maior delas é, por exemplo, na genealogia de Mateus, que ele monta uma genealogia separada de 14 gerações. 14 é um número fundamental para os judeus. Inclusive, lá letras são números. E o nome Davi, em hebraico, é o número 14. E Jesus, pela profecia, seria o filho de Davi. Falar da genealogia de Jesus, começando de Abraão, e não de Adão, como começa Lucas. Começando de Abraão, e dando paradas em momentos históricos importantes de Israel, em 14 gerações, ele está fazendo do evangelho dele uma apologia que Jesus é o Messias, o filho de Davi esperado, para os judeus. Ele escreve o evangelho para uma comunidade de judeus. E só entre os judeus que tinha esse costume de anular o casamento na noite de núpcias, por esse noivado judaico, que podia ser acabado também antes de consumar o casamento. Vou dar outro exemplo. Maria, a mãe de Jesus, ela era noiva de José, mas já estava de papel passado, eles só não moravam juntos. Mas eles já tinham tudo do casamento. No tempo da lei, se um outro homem se deitasse com a noiva, aquele casamento seria anulado, mas era considerado um divórcio, porque todo o documento do casamento já era entregue no noivado, certo? O dote era entregue no noivado, e toda a documentação do casamento era feita no noivado, mas demorava um tempinho de organização depois que noivava, para ir morar juntos. Então, imagine que o cara já era casado no papel, mas só concretizou o casamento indo morar junto 3, 4, 5, 6 meses depois. Era muito comum isso. E se houvesse uma traição nesse período, era liberado o divórcio do noivado. Isso também era uma carta de divórcio, igual a carta de casamento. Essa lei só existia entre os judeus. Em cultura nenhuma do mundo tinha mais isso. Então, uma das coisas pelas quais Mateus traz a explicação é porque um cara que nunca deitou com sua esposa, como José nunca tinha deitado com Maria, quando ele decidiu fugir dela, ele era, diante da lei, casado já com Maria, mesmo sem ter completado. Mas aquele casamento não tinha sido consumado. Então, se ele tivesse saído e depois tivesse escrito uma carta de divórcio para ela, tanto ela como ele poderiam casar de novo. Não foi o caso. O anjo não permitiu que ele saísse,
E ele ficou, assumiu a esposa e o filho de Deus, mas ele pensou em sair, e sair em secreto para não difamá-la. Para a comunidade ele dizia assim, rapaz, José sumiu, desistiu do casamento. Mas por isso que ele foi considerado justo ao fugir. Porque ele não queria dizer para todo mundo que ela tinha traído ele. Mas ele desconfiou que ela estava grávida e ia sair da relação. O anjo não permitiu. Disse, essa gestação foi do Espírito Santo. Receba esse menino como seu filho. Coloque o nome dele. E assim, toda a instrução do Senhor para aquele casamento ficar. Mas o noivado de José e Maria é um exemplo de como eram alguns dos noivados judaicos. E sair e acabar um noivado judaico tinha carta de divórcio. Então, o Evangelho de Mateus, ele traz essa cláusula de exceção, porque uma das coisas que levaria alguém a dar uma carta de divórcio e poder casar de novo, sem interferir no que Jesus disse, se fosse, por exemplo, um divórcio desse noivado. O divórcio do noivado judaico era uma das principais formas de alguém sair de uma carta de divórcio para outro casamento e esse novo casamento não ser considerado um adultério, tá? Mas eu vou dizer outras formas também que se encaixam nisso. Vamos ler o texto. Eu só expliquei aqui. Agora vamos ler Mateus 5,31. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. E o 32 diz, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, em grego, porneia, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Cometer adultério, essa expressão, é uma só, em grego, o verbo moirhau, que é o verbo adulterar. É como se, em vez de dizer comete adultério, ter dito adultera. Os tradutores preferem dizer comete adultério, porque dá uma impressão de uma coisa mais duradoura. Adultério é como se tivesse pecado uma só vez. E comete adultério dá uma impressão que o tempo verbal grego diz que é como se fosse assim, vive em constante adultério. Não foi apenas cometer um adultério uma vez na vida. É um presente contínuo. Vive em adultério. Mas só tem essa palavra em grego, que é o verbo moirhau. Vê bem, Jesus está dizendo que se um homem largar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Quem casar com a deixada, comete adultério. Ele diz, exceto em casos de porneia. Aí esses casos de porneia, para o noivado judaico, foi uma porneia. Porneia é o quê, gente? É uma relação sexual entre solteiros. Então, ou a noiva ou o noivo solteiros cometeram ato sexual, dificilmente o noivo seria detectado. Porque como é que alguém ia provar que um noivo traiu sua noiva, se ele não fosse pego em flagrante adultério? Se fosse pego em flagrante, ele seria apedrejado também. Mas a noiva podia ser descoberta que ela traiu, por exemplo, por uma gestação, mas ninguém flagrou. Então, é a palavra do noivo contra a palavra da noiva. Eu não fui. Então, ele tinha esse direito de dar essa carta de divórcio para ela, dizendo-se justo, que estava esperando pelo casamento para deitar com a esposa, e ela deitou com outro antes. Então, na cultura judaica, isso era comum. Um homem repudiar sua noiva durante o noivado ou recém-casado. E isso gerava uma carta de divórcio. Na lei brasileira, isso não gera divórcio, porque gera uma anulação de casamento, que seria assim, nesse caso, é quando o homem falha, que é muito difícil a mulher falhar, mas é comum um homem, na noite de núpcias, ele não funcionar. Ele não pegou a espada que Deus concedeu para ele, não funcionou. Não é raro isso acontecer. A menina casa e não conclui o casamento. Diante da lei, tem um mês para ela anular aquele casamento. Dentro de 30 dias, se ela chegar e disser diante do juiz que não houve a conclusão do casamento, então aquele casamento pode ser anulado. Não é considerado nem um divórcio, é considerado anulação de casamento.
Alguns motivos, diante da lei, podem anular um casamento nesse primeiro período. Essa situação é assim, um homem se divorciou da sua mulher, casou com outra, comete adultério. Tem uma exceção a isso. Eu vou estudar melhor essa exceção. Eu já dei um exemplo, que é o exemplo do noivado judaico rompido. Porque é possível casar de novo com esse divórcio, porque o casamento não tinha sido consumado. Então, é uma possibilidade exclusiva para os judeus. Mas vamos ver possibilidades mais abrangentes, que incluem a atualidade, que também está valendo. Em Mateus 19, vamos ler a história toda. Mateus 19. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Lembre que aqui aparece a expressão, por qualquer motivo. Em Mateus 19, 4 e 5, diz assim: então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Verso 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou, então, Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e, mais uma vez a porneia, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. É a mocheia. Mateus 19, 10. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aquele a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, o admita. Irmãos, eu gosto muito do Evangelho de Mateus, eu acho que é o melhor evangelho. Ele é o único que traz a exceção, ele é o único que traz a reação final dos discípulos. Quando os discípulos ouvem a história, dizem: assim não tem futuro casar, não. Dizem os historiadores que só Pedro era casado, os demais discípulos eram todos solteiros. E essa reação deles não é vantagem casar, mostra que Jesus não estava melhorando a lei do divórcio lá do Antigo Testamento. Porque é o seguinte: se o coração deles era duro, no tempo do Antigo Testamento, no Novo Testamento há uma profecia que diz: dar-vos-ei coração novo, espírito novo. Gente, essa irmã que eu contei o testemunho, que disse: eu não estou com raiva de você, eu lamento que isso tenha acontecido, uma pessoa forte como você cair numa bobagem dessa. Eu mesmo, isso é quem tem coração novo, gente. O tempo da lei era olho por olho, dente por dente. Quantas histórias eu já ouvi de pessoas, de mulheres, que dizem assim: ele botou um chifre em mim, vou botar 10 nele. Quantas mulheres até se passaram por situações que depois elas lamentam amargamente, mas elas fizeram aquilo por vingança. Uma pessoa de coração duro não suporta maltrato, traição. Já ouvi histórias de mulheres que começaram a botar veneno em pequenas quantidades na comida do marido. Né? Aí é o coração duro em ação. O coração duro é tanto que a lei tem até um tipo de provisão para um crime chamado crime passional. A pessoa cometeu aquele crime, mas cometeu aquele crime porque estava no auge de um sentimento muito ruim de traição. Um marido traído, ele às vezes mata a esposa, e o advogado de defesa, ele tenta ver se diminui um pouco a pena daquela criatura, alegando que foi um crime passional, que ele foi tomado de um sentimento. Um coração novo, cheio do Espírito Santo,
é o único coração para o qual é dado o reino dos céus. Isso que eu estou pregando aqui não é algo que as pessoas que não são convertidas possam viver isso. Isso é algo que só é possível para quem nasceu de novo, para quem tem coração novo, para quem tem um espírito novo. Perdoar 70 vezes 7, vezes 7, vezes 7, vezes 7, vezes 7, né? Só o Espírito Santo pode encher o coração da gente de perdão, de amor, de alegria, de ânimo. Lembra que Jesus foi numa festa e transformou água em vinho? Jesus continua na casa da gente. Quando acabam as coisas, Ele transforma. Quando acaba a alegria, Ele transforma a tristeza em alegria. Quando acaba a paciência, Ele transforma aquele destempero num temperozinho. A Bíblia diz assim, tende sal em vós. Jesus está ali, é a fonte de sal dentro da sua casa. Jesus está ali para iluminar, para guardar. Então, nós precisamos entender que essa pregação é feita a partir de quem tem o Espírito Santo dentro de si e uma decisão. Eu vivo para servir o meu Senhor. Eu vivo para a glória de Deus. Bom, então o Evangelho de Mateus ele é muito rico em detalhes e a gente pode absorver várias coisas dele, tá? Bom, pela reação dos discípulos, dá para perceber que Jesus estava falando algo muito sério. E esse algo muito sério não dava uma exceção para o recasamento pelo adultério. Isso já foi comprovado pela simples leitura de Mateus e de Lucas. Porque se um homem deixa sua mulher casar com outra, o nome disso é adultério. Mas diz que se alguém casar com a deixada, comete também adultério. Então, em hipótese alguma, nem pelo texto de Mateus 5, que também diz isso, nem de Mateus 19, o adultério pode ser o motivo para desfazer um casamento. Só a morte pode desfazer um casamento, ou aquele casamento que foi desfeito porque tinha alguma porneia envolvido. E essa porneia não é a traição da mulher ao marido ou do marido para a mulher. É quando a própria relação era uma relação errada. Era uma relação de adultério, por exemplo. Vou contar aqui alguns casos que podem simplificar isso. Eu queria que tu fosse para uma... Eu adiantei algumas. Uma que começa assim. No texto está dizendo que uma esposa legítima... Vai nessa. No texto, está vendo aí? No texto não está dizendo, no texto de Mateus, que uma esposa legítima cometeu um pecado contra o marido. O texto afirma, exceto em casos de fornicação. Tem gente que lê ali o texto de Mateus como se fosse assim. Um homem não pode largar sua mulher, exceto se ela traiu ele. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo, um homem não pode largar uma mulher, exceto em casos de porneia. Qual é a minha interpretação bíblica para que nenhum versículo da Bíblia se contradiga para isso? É que os casos de porneia são casamentos errados, como esse que Jesus acabou de dizer. Se o cara largou uma mulher e casou com outra, esse casar com outra não é um casamento, mas Jesus está chamando ele de adultério. Imagine que alguém se converte nessa situação, tinha abandonado sua mulher e tinha casado com outra. Está diante do juiz, tem papel, tem tudo. Mas ele pode se divorciar nesse caso, porque ele está se divorciando de um adultério e não do casamento. Aí qual é a solução para ele? Voltar para o casamento, que é a primeira esposa dele. Aí digamos que esse segundo casamento dele fosse com uma mulher solteira. Essa mulher solteira está casada com um homem que já era casado. Biblicamente o nome disso é o quê? Adultério. Mas o juiz disse que o nome daquilo era casamento. Se ela quisesse sair daquilo, qual é o documento que tira daquilo? Divórcio. Então, aquela menina, ela pode se divorciar? Pode. Pode casar com outro homem solteiro? Pode. Então, a exceção é isso. Você só pode se desfazer de um casamento se esse casamento for ilícito, se esse casamento for uma porneia, um casamento proibido. Na modernidade, isso teria muitas formas. O cara descobre que é casado com uma menina e depois de casado descobre que ela é irmã dele. Era uma irmã que tinha sido doada para adoção e ninguém sabia. Aí ele descobre, e pela Bíblia, um homem não pode casar com sua irmã. Então, no papel vai ser chamado de divórcio. Mas, biblicamente, essa relação de um homem com sua irmã é um dos tipos de porneia. Na modernidade,
há vários países, há várias leis em que um homem pode casar com outro homem. Na Bíblia, o nome disso é porneia, mas o juiz chamou de casamento. E se quiser desfazer aquele casamento, o nome do papel é o quê? Divórcio. Então, se converte um rapaz desse, ele vai se divorciar, e ele está livre, restaurado, com um coração novo, para casar com uma serva de Deus, para a glória de Deus. Então, há divórcios que são permitidos, quando o divórcio não está desfazendo o casamento, quando o divórcio está fazendo uma porneia. Por isso que eu acho que é simples isso. Exceto em casos de porneia. Não está dizendo, exceto se a mulher fizer uma porneia contra você. Não é um adultério, não é uma traição ao casamento. A gente já viu pelo texto anterior que o adultério não anula o casamento, porque quem casar com a vítima do adultério comete adultério do mesmo jeito. Bom, essa é a ideia, tá? Veja a próxima frase. Você não pode... Ou tu já tinha mostrado essa? Uma frase assim, você não pode... Eu passei a vida todinha numa frase que começou com... Você não pode, já chegou, né? Você não pode livrar-se do casamento para entrar numa porneia. Mas você pode livrar-se de uma porneia para entrar num casamento. E, às vezes, o nome que se dá a essa porneia que você estava vivendo, no cartório era casamento, no papel era casamento. E o nome que se dá ao tentar sair disso é divórcio. Então, um homem não pode se divorciar da sua mulher para casar com outra, exceto em casos de porneia, em casos que essa relação é ilícita, essa relação é proibida, essa relação é indevida. Aí, você tem que se desfazer dela e casar novamente, ou voltar para a esposa. 1 Coríntios 7, 10 a 11. 1 Coríntios 7, 10 a 11. Meus irmãos, me desculpem pela demora, pelo cansaço. A gente tem que ler todos os textos sobre isso, tá? Para quem gosta muito de anotar, tanto está gravado, como a gente vai mandar para os grupos aí esse esboço, para você tomar suas notas. A gente precisa ler cada texto desse com amor, com atenção. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Outro texto que fala da recíproca. Essas instruções da Bíblia servem tanto para o homem como para a mulher. Ao contrário dos costumes daquela época, que só beneficiavam o homem. A mulher tinha direito nenhum. Aqui está falando, ó, mulher, não se separe do seu marido. Está difícil, sustente. Está difícil, ore. Está difícil, está apertado, busque a Deus. Não se separe do seu marido. Se, porém, vier a separar-se, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido. Uma reunião anterior aqui, houve uma pregação sobre esse mesmo assunto, mas ela foi feita por uma pessoa muito especial. Um irmão aqui da igreja, que infelizmente ele não está presente hoje aqui, está no Rio de Janeiro, que ele foi abandonado pela mulher há muitos anos. Há muitos anos. E ele é uma das pessoas mais alegres que eu conheço. Eu só conheço aquele homem sorrindo, um sorrisão bonito. Como é que um homem daquele é tão alegre daquele jeito? É Jesus na vida dele. Ele vive sozinho, um homem jovem, bonito, forte, trabalhador, e vive sozinho. Voltou a morar na casa dos pais. Um homem de Deus. Foi abandonado pela esposa de uma forma cruel. Quando ele entendeu o Evangelho e creu no Evangelho, a esposa disse, eu não quero isso para a minha vida, eu quero o mundo. E essa mulher nunca se arrependeu, nunca se voltou para o Senhor, arranjou outros homens, já casou, e ele permanece fiel a Deus e ao casamento. É lindo ver a vida daquele homem. Um pastor visita gente lá pela terra dele, né? Estou falando do irmão de Shirley, Luciano, cunhado de Marco César. Ele já pregou sobre esse assunto aqui com autoridade. Autoridade de quem renuncia dia a dia para ser santo, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, é difícil?
É difícil, mas isso é uma lei escrita no coração, pelo Espírito Santo. Isso não é uma lei escrita assim num papel para você memorizar e viver. Isso é uma lei escrita dentro de um coração de carne, escrita pelo dedo de Deus. Nós temos essas tábuas vivas dentro de nós. É possível viver o Evangelho. Eu tenho aqui também história de irmãs lindas, especiais, que foram abandonadas pelos maridos e nunca abriram a vida, o coração para ninguém. Mantiveram-se firmes e firmes, criaram filhos, estão criando netos, para a glória de Deus, porque Deus é bom. É possível viver essas verdades. E também temos histórias de irmãs que sofreram a vida toda num casamento ruim e nunca largaram o marido. Tem marido que ele... Sabe aquela frase que diz que o cara nem sobe nem desocupa a escada? E outras variações dela. Tem homem que nem quer se divorciar, nem quer se separar, trata mal a mulher, trai a mulher, mas não se separa. E eu conheço irmãs que valorosamente e heroicamente lutam por suas casas, por seus casamentos, mesmo sem o marido investir nada naquele casamento. Elas sozinhas investem tudo, para a glória de Deus. Elas estão honrando um marido que nem merece ser honrado, mas elas estão honrando ao Senhor, que é digno de ser honrado. Bom, tem uma frase aí: caso uma pessoa seja abandonada pelo seu cônjuge, deve permanecer sem casar ou se reconciliar com o marido. Frase simples. Foi abandonado ou foi abandonada, permaneça assim. Bom, nós não recomendamos nunca, jamais, que uma pessoa, uma serva de Deus, um servo de Deus, tome a iniciativa de se separar. Ela é sempre vítima dessa separação. Foi o outro que saiu. Porque o texto lá de Malaquias, que diz que Deus odeia o divórcio, diz que quando um homem se divorcia de sua mulher, o que Deus odeia, ele está cobrindo ela de violência. Para Deus, o divórcio é uma violência. Bom, agora, há casos em que a mulher é vítima de agressões físicas, morais, que ela tem que sair de casa para proteger a sua vida e proteger seus filhos. A lei da vida é superior à lei do casamento. Então, uma mulher ela não pode casar de novo, mas às vezes ela tem que sair de casa, às vezes ela tem até que fugir para um lugar onde ela vai ser protegida, ou entrar com medidas protetivas, porque tem mulheres que encontram o ódio do marido e o desejo de matá-la ou aos filhos, ou matam ou espancam, e mulher nenhuma. A Bíblia diz que as autoridades foram constituídas por Deus para proteger a gente, e que uma pessoa deve temer as autoridades. Então, existem autoridades civis para guardar uma esposa, para ela não levar tapa de marido. Nenhum versículo da Bíblia e nenhuma linha da lei dá direito a um marido de bater na sua esposa. Então, o marido bateu na esposa, ela é chamada a perdoar, a tentar dialogar. Mas se ele não muda o comportamento, ela pode sair dessa relação violenta, só não pode casar com o outro, mas pode viver só. E, às vezes, é muito melhor viver só do que viver debaixo de tapa. Mas aqui e acolá tem gente que se molda a viver entre tapas e beijos. Nós, como pastores, nunca recomendamos que a pessoa saia do relacionamento. Mas nós apoiamos pessoas que saíram do relacionamento por causa de violência e outros maus tratos assim. Bom, os solteiros, vamos falar para os solteiros agora, devem pensar muito bem antes de casar. Esses dias eu vi uma brincadeira, mas ela tem um sentido. Uma brincadeira de um velho, já meio rabugento, que estava completando 33 anos de casado. E a mulher tomou a palavra, era uma reunião de casais. A mulher falou mal desse marido, na frente de todo mundo. Aí o marido disse assim: se eu tivesse sido preso, eu já estava livre. Porque no país, com 30 anos, acaba as penas, né? É uma brincadeira que se diz, né? Eu vi que eles brigavam muito, mas eles se amavam e eles terminam... Uma das brincadeiras deles é agredir uma outra assim em palavras, mas eles se amam. Mas solteiro, pense nisso. O casamento, até que a morte os separe, gente, às vezes a morte demora muito. Às vezes a morte demora muito, né?
Não é todo tempo que tem uma promoção de um Covid da vida, não. É raro ter uma na humanidade. Então, solteiro, pense bem, ore bastante, escolha certo, busque conhecer a pessoa. Não case abestalhado, apaixonado. Case consciente. Você não vai casar com uma pessoa perfeita. Porque só tem uma pessoa perfeita aqui nessa terra. A gente vai casar com ele ainda, mas ele ainda vai voltar para o casamento. É Jesus Cristo. Qualquer outra pessoa aqui da terra que você escolher para casar tem defeitos, tem problemas. E nós precisamos, antes de dizer esse sim, lembrar que eu tenho que dizer sim todo dia. Nos dias mais difíceis. Todo dia, todo dia, todo dia. Tem meninas que elas cuidam tão bem do cabelo, todo dia, dá uma chapinha, uma escovinha. Eu não sei como elas conseguem todo dia. Mas quando casa, não dá para esconder, né? Então, vai ter dias que o marido vai se espantar com uma cena que ele não tinha visto. A vida todinha de solteiro, ele não tinha visto. Tem outras pessoas que já são mais espontâneas. Seus cabelos são naturais, né? Mas, assim, eu estou brincando com isso, usando um exemplo só engraçado, mas o tema é muito sério. Meninas, prestem atenção. E querem ouvir o que é o casamento, converse com as pessoas casadas. Pergunte o que é que dá problema, o que é que dá errado. E geralmente dá. Normalmente quem está apaixonado não lembra de nada. Marco Moraes disse que a avó dele chegava para ele e dizia assim, 5 sentidos temos, 5 sentidos perdemos quando nos apaixonamos. Uma pessoa apaixonada, ela fica cega, surda, muda, perde todos os sentidos. Aí, depois que casa, aguça. Volta ligeiro. Pense numa cura para os sentidos, é o casamento. A pessoa enxerga, o cheiro incomoda, tudo faz raiva. A pessoa precisa pensar bem antes de casar e, depois que casa, parar de pensar. Agora é amar a Deus, servir a Deus, merecer a bênção que Deus lhe deu. Agora é para curtir. Amém. Pessoal, alguém chegou na igreja, recém-convertido, vivia em fornicação. Tem uma imagem disso. Uma pessoa vivia em fornicação, se converteu. Chega na igreja. Qual é o procedimento? A pessoa que cometeu um pecado, andou na luz, está resolvido, aquele pecado foi perdoado. Eu menti, confessou, mas uma pessoa que vive morando com a outra solteiro, todo dia ela comete o mesmo pecado. Então, esse casal recém-convertido, imediatamente deve se separar e conversar bastante para saber se eles querem casar de verdade até que a morte os separe, ou se quer viver solteiro. Na história da igreja teve vários casos de pessoas que se separaram e casaram em seguida. E outros que se separaram e ficaram separados até hoje, inclusive já casaram com outras pessoas. Tem outro tipo de gente que chega na igreja. São pessoas recém-convertidas que chegam num adultério desse, que mora junto. Um segundo casamento, mesmo de papel passado, com filho, com tudo, mas chegam na igreja no segundo casamento. Qual é o procedimento? Separar. E depois agora resolver como vai fazer. Já teve vários casos na igreja também, na história da igreja. Eu presenciei um dia muito lindo. Um homem tinha abandonado sua mulher e seus filhos e abandonado os caminhos do Senhor. E casou com uma mulher solteira. Viviam felizes juntos. Ambos ouviram o evangelho do reino e se converteram. E esse homem e essa mulher se separaram, porque aquele relacionamento era errado. Ela voltou para a casa da mãe, solteira, e esse homem foi pedir perdão à esposa. Gente, a esposa era de uma denominação, nunca tinha traído ele, nunca tinha abandonado os caminhos do Senhor, e vivia orando por ele.
E na reunião geral que foi apresentado aquela mulher que foi batizada, aquele homem que foi batizado, foi apresentado também a esposa legítima daquele homem e os filhos, que estavam ali para recebê-lo, acolhê-lo, perdoá-lo e recebê-lo de volta em casa. Foi uma coisa tão linda, tão graciosa. Então, o Evangelho foi em Recife, essa reunião, nunca esqueço. Anos atrás, uma história linda. O Evangelho é o poder de Deus para transformar qualquer pessoa. Esse tema, que é minha última fala, não deve ser usado nunca, jamais, para você julgar ninguém. Só quem tem revelação pode viver isso. Só quem tem o Espírito Santo pode viver isso. E tem pessoas que foram instruídas a viver errado. Então você não pode julgar ninguém. Você, com muito amor, com muita paciência, você pode explicar para as pessoas esse assunto. E também você nunca pode ter medo de pregar o Evangelho para alguém que está numa situação dessa, achando que vai ser difícil ela se converter. Gente, é impossível alguém se converter sozinho. A conversão é um milagre. É uma obra do Espírito Santo. Então a gente tem que entregar essas espadas, na interpretação que Lau teve do sonho dela. Essa espada é o Evangelho perfeito. A espada de 2 gumes que sai da boca do Senhor. É a vontade de Deus expressa na terra. A gente tem que entregar essa espada. Se a pessoa rejeitar, rejeitou. Mas a gente tem que entregar com muito amor, com muita seriedade. Bom, eu queria fechar esse momento fazendo uma oração. Por favor, feche os seus olhos. Senhor, eu quero pedir aqui, em primeiro lugar, por quem é solteiro. Pedir uma graça especial para que os sentidos deles aguçem, para que eles possam entender o casamento não apenas como aquele sonho de felicidade humana, mas possam entender o casamento como um projeto de Deus para a Tua glória, e que nenhum deles entrem abobados, que os olhos deles olhem direito, Senhor, e que eles sejam muito felizes enquanto estão solteiros, porque Tu és a verdadeira alegria deles, que eles não ancorem a alegria num sonho futuro de um possível casamento, que toda a alegria deles, que toda a satisfação deles esteja em Ti. Te peço aos casados que eles permaneçam santos no casamento, que os maridos sejam convertidos às esposas, as esposas aos maridos, que eles honrem o casamento, que eles venerem o leito sem mácula, que eles temam aquilo que a Tua palavra diz, que o Senhor julgará o adúltero e o impuro. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoa como igreja, para que a gente não seja uma agência de julgamento de quem pensa diferente de nós, que a gente seja um ambiente de muito amor a todos, e de uma pregação abundante da Tua palavra, e que a Tua palavra mesma, como espada de 2 gumes, entre nos corações, dividindo alma de espírito. Não dá para alguém entender essa palavra misturando as emoções. Essa palavra vai destruir alguém que estiver apenas com sentimentos olhando para ela. Alguém, para entender esta palavra, tem que ter suas emoções crucificadas. Essa espada tem que separar o espírito da alma, do corpo, e dar um discernimento profundo do Teu amor, da Tua vontade, da Tua verdade. Que essa palavra nos proteja como igreja, nos renove e nos cure para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.